Carta do apóstolo Paulo, Timóteo. Amém? Carta de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Deus tem tocado em meu coração, irmão, para começar uma série de mensagens que nós começamos, na verdade, na semana passada, sobre esse tema: guerra contra os santos. Quem não pôde estar aqui no culto do domingo passado, a mensagem está no site. Deus tem colocado em meu coração a ministrar para a igreja uma série de mensagens, vamos caminhar por isso, sobre batalha espiritual. Que eu e você, querendo você ou não, querendo eu ou não, nós estamos envolvidos em guerra. Não somente uma guerra cotidiana, de trabalho, de dinheiro, de relacionamento familiar, de relacionamento com irmãos, mas uma guerra espiritual. Nós não temos como negar este fato, amém? Existe uma guerra espiritual sendo travada, como nós lemos que Paulo diz aos Efésios, que nós temos que lutar contra principados e potestades. Nossa luta não é contra pessoas, que a igreja tem uma missão de Deus de interferir física e espiritualmente no mundo social dos homens e no mundo espiritual, que a igreja não consegue avançar, que muitos de nós, muitos de vocês, muitos de nós, a igreja, ou individualmente, não temos conseguido avançar nas nossas vidas, porque existe uma verdadeira guerra espiritual, uma guerra invisível, que não adianta ter um braço forte, não adianta treinar arte marcial, que você não consegue acertar esses inimigos com força natural. Tem de haver uma força no espírito, naquilo que é sobrenatural. Se você é um cristão, se você lê a Bíblia, você tem que crer que Deus é espírito. Mas da mesma maneira que Deus é espírito, os anjos são seres espirituais a nosso favor, existem também os demônios, servos de Satanás, anjos caídos, como ele também é, que travam batalhas para destruir as nossas vidas, destruir a nossa família, destruir a sociedade, plantar o pecado no meio da sociedade, no meio da sua casa, tirar os valores nutricionais, espirituais da palavra de Deus, plantar discórdia, plantar guerra, plantar vício, plantar separação, plantar destruição de família, destruição de igrejas inteiras, corrupção, roubo, violência, todas essas coisas, irmão, que nós temos visto todos os dias nos noticiários na TV, não são obras de Deus. Nós precisamos entender isso. Eu não sei quantos aí tem algum costume, por exemplo, de vez em quando me dá uma na telha, eu ligo lá naqueles telejornais da tarde, no Datena e no Marcelo Rezende lá, do Corta Pra Mim. Você vê, irmãos, é impressionante a malignidade que o ser humano tem adquirido. É mãe matando filho, é exatamente o que a palavra de Deus diz nos últimos dias aconteceria. O ser humano está se tornando cada dia mais maligno, porque as pessoas não estão matando os outros, vou dar um tiro, não. Eles vão lá, eles torturam, eles esquartejam, eles estupram de novo. É muita maldade, o mundo está cheio de maldade. Por isso que o apóstolo João disse, pelo Espírito Santo, o mundo inteiro jaz no maligno. Ele está morto nas trevas. Desde Gênesis ao livro do Apocalipse, nós vemos a presença de Satanás e seus demônios, mentindo, enganando, dizendo meias verdades, conduzindo pessoas ao erro, conduzindo pessoas à guerra, conduzindo pessoas que se amam, que se amavam ontem, se odeiam hoje, e ninguém sabe dizer por quê. Eu amava aquela moça, eu amava aquele rapaz, eu amava aquele irmão, eu amava aquela igreja, eu amava aquele pastor, eu amava aquele irmão da música, eu amava alguém, e hoje eu odeio essa pessoa. E alguém pergunta, por que você está assim? Ele fez alguma coisa para você? E muitas vezes quando você vai ver, são coisas banais, são coisas pequenas, mas aquilo é gerado no nosso coração, é potencializado em nosso coração de uma maneira muito ruim.
Então, quero que você acompanhe comigo a leitura desta profecia bíblica que Deus deu na boca do apóstolo Paulo, para dizer para o seu discípulo Timóteo, que era pastor da igreja de Éfeso, um jovem pastor, mais ou menos 20 e poucos anos. Ele era pastor da principal igreja daquela época. Você lê a carta aos Efésios, você vê a quantidade de recomendações espirituais que só existem na carta. Fala de um monte de coisas que, antes de nós lermos, querido, por favor, abra sua Bíblia em Apocalipse 2. Último livro da Bíblia, Apocalipse 2. Apocalipse capítulo 2. Por favor. A primeira carta é carta à igreja de Éfeso. Olha só. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as suas obras, e o seu trabalho e a sua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo declaram apóstolos e não são, mas são mentirosos. E têm perseverança, e suportam provas por causa do meu nome, e não te deixasse esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei o teu candeeiro, caso você não se arrependa. Tenho ao teu favor que odeie as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, eu darei a ele que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Sabe qual é a ênfase da carta de Jesus Cristo à igreja de Éfeso? Vocês abandonaram o seu primeiro. Então você pega essa carta de Éfeso aqui e cola com a carta de Paulo aos Efésios. E você vai ver que antes de Efésios capítulo 6, onde ele fala da armadura do Espírito, onde ele fala que nós temos que lutar contra principados e potestades, tem o capítulo 5. E sabe o que Paulo está recomendando no capítulo 5 da sua carta aos Efésios? Ele vai falar, você pode conferir depois, ele vai falar de relacionamento familiar. É na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, que ele fala de relacionamento de marido e mulher. É no começo da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, que ele vai falar como que um cristão deve se comportar no seu trabalho, que ele vai falar que como o filho deve viver com o pai, como o pai deve viver com o filho, como o marido deve viver com a esposa com o marido. O que ele está falando? Está falando de todas as áreas da nossa vida cotidiana. Amém, irmão? Você está entendendo isso? Esse é o capítulo 5 e o comecinho do 6. Depois que ele termina de falar de casamento, de criação de filho e de como um cristão deve se comportar no seu local ou na sua área de trabalho, ele inverte e começa a falar: portanto, revestivos de toda a armadura de Deus para que possais... Irmão, por acaso não é nos nossos relacionamentos familiares, não é nos nossos relacionamentos de trabalho, não é nos nossos relacionamentos de amigos, onde têm acontecido as nossas piores guerras? Quem não tem problema em família, que está pegando, tem problema no trabalho.
Quem não tem problema no trabalho, tem problema em família. Quem não tem problema no trabalho, tem que estar com problema com amigos, ou seja, está com problema com a igreja. Você está sempre cercado por uma rotina de relacionamentos dificílimos. E aí ele vem, portanto, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Estejam sempre preparados para resistir a todas as astutas ciladas do diabo. Mas o que tem a ver? Tem tudo a ver. Sabe qual que é a linguagem que o apóstolo Paulo está falando, irmãos? Nesse nosso segundo domingo falando sobre batalha espiritual. Irmãos, muitas coisas que têm acontecido nos nossos relacionamentos são obras malignas. Nós precisamos acordar. Porque se Deus uniu um casal em casamento, quem é a pessoa que vai tentar separar? Quem? É o Deus mesmo? É Deus? Ah, não gostei. Não. E até na palavra que diz, o que Deus uniu não separe o homem. Tá tudo bem? Não. Não separe o homem, mas tem alguém que vai tentar. Porque a natureza dele é roubar, matar e destruir. E ele odeia todos nós. Ele odeia a igreja, ele odeia você. Paulo diz em Tessalonicenses que Satanás, o espírito do anticristo, ele odeia e vai contra tudo aquilo que se levanta em nome de Deus. Você está se levantando em nome de Deus? Você é um cristão? Você tem desejado Deus? Parabéns, você ganhou um inimigo. Ah, mas eu não quero esse negócio de luta. Não importa, se você não lutar, ele vai bater em você do mesmo jeito. Ele não tem escrúpulos. Ah, mas você é um novo convertido. Ele vai esperar você ter 6 anos de convertido, fazer 7 cursos bíblicos e receber um monte de unções, para daí ele vai, não. Antes do dia de você se converter, ele já vai no seu encalço. Desde quando você saiu do ventre da sua mãe, Deus tem um plano na sua vida, mas o diabo também tem. Isso que eu estou falando, irmão, é Bíblia, e nós somos cristãos, nós temos que crer. Que entre eu e você, no espaço entre eu e você, existe um mundo espiritual, onde está acontecendo uma guerra, como nós lemos em Apocalipse 7, da semana passada. Aquela guerra que mostra em Daniel capítulo 10, um homem de Deus orando, querendo resposta, e a resposta não descia. Talvez você está aqui e está entendendo o que eu estou dizendo. Não precisa ser uma resposta, eu perguntei algo para Deus. Talvez você tenha orado pelo seu filho, talvez você tenha orado pela sua esposa, talvez você tenha orado pelo seu marido, talvez você tenha orado pela igreja, e parece que não surte efeito. Nós, muitas vezes, ou a maioria talvez, ou alguns, temos o mesmo sentimento que Daniel teve na beira do rio lá. Será que Deus não está ouvindo a minha oração? Faz 3 semanas que eu comecei a orar, e até agora nada. Mas quando o anjo Gabriel chega e fala assim, não, desde o primeiro dia que você começou a orar, eu já vim. Mas quando eu estava vindo, demônios me pararam nas regiões celestiais. Isso é incrível na Bíblia. E eles não me deixavam descer. Eu tive que voltar às regiões celestiais de Deus, chamar um reforço. Olha, irmão, parece briga, é incrível. Chamar um reforço de anjos de hierarquia superior para voltar a abrir no céu um espaço no meio dos demônios e eu consegui descer para falar com você. É incrível a linguagem da Bíblia. E é incrível como muitos cristãos não atinam com isso. Na carta de Paulo aos Efésios, ele fala sobre comportamentos de relacionamentos em todas as áreas da nossa vida. E depois ele manda você vestir uma armadura de Deus para você não cair na do diabo. A grande maioria dos cristãos, ou a grande maioria de pessoas, tem abandonado a fé, enfraquecido da fé, ou até mesmo abandonado a congregação por causa de quê? A grande maioria de problemas de relacionamento com alguém. Muitas pessoas têm abandonado a oração, abandonado a palavra, porque estão sendo enganadas. Aquilo que Paulo falou, irmãos, para a igreja de Éfeso. Nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas. O que ele está dizendo? Olha, eu falei da sua família, eu falei do seu trabalho, eu falei dos seus filhos, falei dos seus pais, falei dos seus amigos. Mas eu quero dizer, as lutas que vocês têm com eles, não são com eles que vocês têm, tem alguém por trás. O contexto da Bíblia, a explicação de Paulo é essa. Tem alguém por trás disso. Você não está vendo, mas tem. Porque, irmão, não faz sentido pessoas se amarem hoje, se casarem e amanhã um é inimigo do outro. Não tem sentido eu conhecer o irmão, trazer ele, evangelizá-lo, trazê-lo para a igreja, levá-lo ao batismo e daqui a pouco eu não gosto mais dele. Eu vejo ele como um inimigo, não tem sentido. Tem alguém mexendo aí.
alguém invisível, alguém que a gente deixou de acreditar, alguém que a gente está tratando ele como se ele fosse um inimigo qualquer, que eu posso lidar com ele de qualquer maneira, que eu sou de Deus mesmo, está tudo bem. E quando Paulo escreve aos Efésios, falando da armadura de Deus, era na cidade de Éfeso que tinha o maior templo de idolatria daquela época. Eles adoravam a deusa Diana, a Diana dos Efésios. Lá em Atos, quando o apóstolo Paulo chega, Lucas escreve em Atos a seguinte coisa: que foi lá que houve a maior batalha espiritual entre os apóstolos e os principados. Foi lá que eles pegavam livros de magia que eles tinham guardados, as pessoas que se convertiam, levavam os livros em praça pública para queimar na frente de todo mundo. Foi em Éfeso. Foi em Éfeso que os feiticeiros que serviam a tal da Diana dos Efésios, quando viram os apóstolos chegarem e pregar o evangelho do reino de Deus, sabe o que eles fizeram? Eles conclamaram um monte de gente e começaram a fazer a chamada 2 horas de adoração a Diana, a um demônio. E eles cantavam igual nós cantamos, invocando e adorando o demônio. A cantoria assim: grande é a Diana dos Efésios, grande é, 2 horas louvando ao diabo. O diabo é um copista. Ele se faz, uma das maiores artimanhas do diabo é parecer Deus, nos enganar. Um dos nomes de Satanás é enganador. O que é isso? Ele vai se introduzir no meio, trazendo enganos. Amém? Todos estão entendendo isso? E aí fala: eu tenho, porém, contra ti, igreja de Éfeso, que vocês abandonaram o seu primeiro amor, ou seja, vocês se enfraqueceram na fé de vocês, vocês estão apagados. Queridos, a apostasia, o que é apostasia? O enfraquecimento da nossa fé. Ela vem por Satanás, querido. Ela vem por demônios. E agora, para você pegar o contexto agora, que vai dar o ponto final, vamos ler 1 de Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2. Agora que eu te expliquei todo o contexto, vamos lá. Veja, Jesus diz à igreja de Éfeso, Apocalipse: vocês abandonaram o primeiro amor, vocês esfriaram. Vocês eram quentes, cheios de grandes obras, vocês me amavam. Agora eu tenho que falar para vocês se arrependerem e voltarem onde vocês caíram. Está escrito aí? Arrepende-te. Volta aonde caiu. Volta à prática das primeiras obras. Agora escuta isso. 1 de Timóteo, capítulo 4. Verso 1 e 2. Ora, o Espírito Santo de Deus afirma, essa frase aqui, ó. Isso aqui é uma profecia. Paulo estava sendo usado como um profeta. Essa primeira frase é o que dá o valor mais poderoso. É o que no Antigo Testamento equivalia assim diz o Senhor. Já viu isso no Antigo Testamento? Os profetas, assim diz o Senhor Deus, e tá. No Novo Testamento é exatamente a palavra equivalente. O que ele está dizendo? Ora, o Espírito Santo de Deus afirma, ou seja, é certeza que. Qual é a certeza do Espírito Santo? Não é a certeza de Paulo, não é a certeza de João, não é a certeza de alguns apóstolos, é a certeza do Espírito Santo de Deus. O que? Afirma expressamente que nos últimos dias que nós temos vivido, alguns enfraquecerão na fé deles. Ou talvez na sua tradução, alguns apostatarão da sua fé. Apostatar, apostasia, é o enfraquecimento da fé, é o fogo apagando, é o amor indo embora. Exatamente o que ele escreveu para os Efésios. Está entendendo, irmãos? E agora ele escreve aqui para o pastor de Éfeso o quê? Ora, sabe o que estava acontecendo? Nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Por quê?
Por quê? Por que alguém conheceria Jesus? Por que alguém iria às águas do batismo? Por que alguém evangelizaria? Por que alguém ofertaria? Irmão, por que alguém se tornaria um cristão para daqui a 3 anos sair fora? Me responde isso, não tem lógica. Por que alguém seria, principalmente nessa época, por que alguém seria perseguido de morte para daqui a 2 anos desistir? Não faz sentido. Mas quando Paulo, pelo Espírito Santo, está explicando para o jovem pastor da igreja de Éfeso, ele explica as razões. Olha, Timóteo, é o seguinte, o Espírito Santo me disse, e eu vou dizer para vocês a seguinte coisa, que nos últimos dias, isso aqui foi escrito aproximadamente há 2000 anos atrás, mas parece que foi escrito hoje de tarde, porque é a mesma coisa, é o mesmo retrato. Ele diz, olha, o Espírito Santo me disse o seguinte, que muitos vão enfraquecer da sua fé, vão abandonar o primeiro amor, está entendendo lá no Apocalipse? Vão enfraquecer, vão apostatar. Aí talvez, Timóteo, mas por que alguém faria isso? Ele falou, não, Timóteo, eles não fazem isso porque eles querem, eles não fazem isso porque eles estão brincando com Deus, eles não fazem isso porque ele conheceu Jesus, olhou bem, mediu, não quero mais, depois de 4, 5, 6 anos de crente, depois de 10 anos dentro de uma igreja, conhecendo a palavra, relacionando com os irmãos, experimentando a boa dádiva do Espírito Santo, sendo tocado pelo Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo. Aí, sei lá, 10 anos que eu sou cristão, cara, eu não sei, o negócio saiu de dentro de mim. Eu acho que, eu olho para a igreja, eu me sinto estranho aqui dentro, não tem mais nada a ver, isso é apostasia. Isso é apostasia, é o enfraquecimento da fé. Você olha para a profecia que Jesus disse antes, Mateus 24, 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, apostasia. Veja, irmão, a base, veja a base de operação maligna, por se multiplicar os pecados ocultos, profundos, do nosso coração, que a gente não trata, a gente fica tratando igual cachorrinho de estimação. Irmão, não pode haver lugar para demônios e pecados na sua vida. Você tem que correr, você tem que perseguir os seus pecados, você tem que ser um caçador, você tem que ter esse espírito. Eu vou entrar nessa mata, eu vou entrar nesse lugar fechado, eu vou perseguir os meus pecados, e Deus é comigo, a espada do Espírito é comigo, e eu vou perseguir, como um caçador. Eu não vou, como diz Davi, não darei descanso aos meus olhos, enquanto eu não vencer tudo que eu tenho que vencer, e ir atrás, porque senão, se o nosso coração se enche de iniquidade aqui, uma maldadezinha ali, um caráter não tratado aqui, a gente está dando base para quem? Para esse esfriamento. Mas aí Timóteo fala, mas quem é que está operando isso? Olha a resposta do Espírito Santo, lê comigo. Por que muitos se apostatarão da fé? Por obedecerem espíritos enganadores e receberem doutrinas de... Aí vem a pergunta, para quem Paulo escreveu isso? Para um pastor. Para o pastor dizer para quem? Para uma igreja. E aí você pergunta, por acaso a igreja pode receber doutrinas de espíritos, ensino de demônio? Não, eu digo sim. Leia o resto das cartas de Jesus em Apocalipse, você vai ver isso claramente, que existiam igrejas e pessoas lá que eram propriedade de Satanás. Você vai ver várias vezes, quando Judas escreve, quando Pedro escreve, ele escreve que espíritos entraram no meio da igreja, como doutrina de Balaão, a doutrina dos nicolaítas, o espírito de Caim, Datã e Abirão, vários espíritos demoníacos entrando silenciosamente dentro das igrejas, há 2000 anos isso, e tomando lugar no coração dos cristãos, até que se destruísse a vida deles, a família deles, os relacionamentos interpessoais deles, até chegar na cereja do bolo, que é a igreja, que Satanás tem ódio, porque ele está em choque direto com a palavra de Deus, que diz, edificarei a minha igreja e as portas do inferno.
Quando Satanás ouviu isso, falou, então vamos ver. Estão entendendo, irmãos, até aqui? Do que é que nós estamos inseridos? Ah, mas eu não quero não. Irmão, desculpa, você já está. Você tem que decidir em qual posição você está. De caçador de presa. Porque ou você é soldado ou você é alimento. Você precisa entender isso, isso é verdade. Ou você está batendo ou você está apanhando. E aí cada um sabe de onde que o calo está mordendo em você. Mas o que Paulo diz é o seguinte, sabe por que muitos têm enfraquecido, desanimado da fé? Porque a iniquidade está entrando no coração dele e está dando base para espíritos enganadores. Engano. O que é engano? Coisas que parecem de Deus, mas não são. Palavras muito bem pregadas, mas no meio tem verdades estranhas, tem meias verdades ou mentiras no meio da verdade. E as pessoas estão entendendo, queridos? Há 2.000 anos atrás começou a acontecer isso. Você pensa que é diferente agora? Agora nós estamos mais em perigo ainda. Mais. A quantidade de ferramentas para acessar o seu coração e a sua mente aumentou muito. Enquanto esses cristãos de 2.000 anos atrás, na Ásia Menor, eram perseguidos de morte pelos romanos ou pelos judeus, os cristãos hoje, a grande maioria, não estão sendo perseguidos de morte, pelo menos os cristãos ocidentais. Mas uma coisa muito mais mortífera tem chegado até nós, como internet, pornografia, desvio de mente para qualquer tipo de coisa. Por que esses cristãos eram tão diferentes de nós? Eles não tinham a quantidade de entretenimento, de desvio de atenção que nós temos hoje. Porque entre ter uma tarde livre no sábado e pegar a sua Bíblia e ter com Deus, do que ficar no Facebook, a guerra já está sendo travada aí, estão entendendo, irmãos? De sair para dar um rolê, ou ficar com Jesus, nessa época aqui, é com Jesus. E ponto. Hoje a gente está cheio de coisa boa para fazer. Só que no meio dessas coisas boas, é que ele tem inserido iniquidades e a gente tem se alimentado disso. E aí a gente vai ver o nosso coração, estamos sendo atacados espiritualmente, não sabemos porque nosso coração está cheio de iniquidade. Está cheio de coisa não resolvida. Está cheio de coisa não confessada. Está cheio de coisa oculta. E está cheio de coisa que eu não quero confessar, não quero deixar de ocultar. Estou de pé firme ali. E aí, quantos estão entendendo até agora, irmãos? Amém? Espíritos enganadores. Coisas que parecem de Deus e não são. Coisas que não podem passar pelo crivo da Bíblia. A igreja hoje tem vivido tempos de manifestações espirituais. A igreja é cheia de manifestação espiritual, sempre foi, desde essa época. Agora, quem é que está provando esses espíritos? Porque a mesma Bíblia que diz para a gente buscar o batismo do Espírito Santo, os dons, e para viver em comunhão sobrenatural com Deus, em 1 de João capítulo 4, o apóstolo João, pelo Espírito Santo, diz assim, prove se os espíritos procedem de Deus. Nem tudo que está no nosso meio é de Deus. Eu já vi pessoas na igreja orando em línguas pelo diabo. Uma mulher, fomos orar o demônio. O demônio copia dons. Ele copia manifestações. Porque toda manifestação do Espírito, diz a palavra, ela tem um fim proveitoso. Ela transforma. Onde já se viu o Deus, o Espírito Santo, tocando em você, fazendo você andar, caindo, levantando, não sei o quê, e você não muda de vida, você não muda nada. É só um cair, é só um chorar, é só um gritar. Não, irmãos. E a gente está pensando que essas coisas são Deus. Não há fruto de arrependimento, não há fruto de amor, não há vontade de evangelizar, não há vontade de amar, não há vontade de perdoar, não há vontade de buscar Deus. Aí existe um momento no culto onde todo mundo fica, aí eletriza todo mundo. Isso deve ser Deus, isso é um espírito de engano. Porque Deus, quando toca na vida de um homem, Ele muda o homem.
Ele transforma você. Ele quebra você, ele leva você lá pro negócio do oleiro lá, como é que chama? O oleiro lá, a casa do oleiro. Ele quebra você. Ele toca em você, ele muda você. Não existe, irmãos, o sentir por sentir. Deus opera com princípios e propósitos. A gente está pegando esse engano. Coisas que parecem de Deus, mas não são. E depois ele fala, por obedecerem espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Olha. Isso aí não tem não, isso aí não existe não. Eu posso dizer para você algumas coisinhas sobre ensino de demônios. Ensino de demônio para mim, número 1. Escuta bem, irmãos. Ensino de demônios e a participação de demônios em meio a igrejas e em lugares de cristãos. Que você não pense que ele não pode entrar aqui. Porque ele não entra aqui assim, ele entra através de nós. Através da legalidade que a gente muitas vezes está dando. Leia Jó capítulo 1. Jó capítulo 1, quando vieram os filhos de Deus se apresentar perante o Senhor, veio quem no meio deles? Satanás veio no meio deles. Quando Jesus, o próprio Deus, estava no deserto, quem é que foi lá cara a cara com ele? Ei, Jesus, quem é que foi? Satanás. Eu já preguei aqui que uma das maneiras que Satanás tem acesso de Deus, acesso à sala do trono de Deus, através dos nossos pecados, porque ele é o acusador. Ele usa as nossas iniquidades como veículos, como ele usou no caso de Pedro, que Jesus falou: Pedro, Satanás está vindo diante de mim pedindo a sua vida, para botar a mão em você, eu estou orando para você fortalecer. 5, 6, 7 versículos para baixo, estava lá Pedro negando Jesus, olhando no olho de Jesus, falando: eu não conheço esse homem. E era o grande Pedro, o grande apóstolo, o cara que andou em cima da água. Quem aqui já andou em cima da água? Eu nunca andei. Só para você ter uma visão, que se Deus não guardar você, irmão, que se você não tiver lavado, remido, com seus pecados confessados, com a sua vida direita debaixo de Deus, você vai tomar bambuzada nas costas. E vai morder. Estão entendendo, queridos? Nós temos que estar debaixo do sangue de Jesus. Nós temos que estar guardado, né, ali debaixo da mão de Deus, na sombra do Onipotente, independentes, mansos e humildes diante de Jesus. Quem sai para fora para guerrear sem armas? O apóstolo Paulo já perguntava isso na carta aos Coríntios. Qual é o soldado que vai para o campo de batalha sem ter arma? Que vai para o campo de batalha às suas próprias custas? Qual é? Quem é que vai para uma guerra sem sapato, sem a armadura do Espírito? E eu quero dizer, como eu já disse, a armadura do Espírito de Efésios, irmãos, capacete da salvação, cinturão da verdade, couraça da justiça, escudo da fé, espada do Espírito e os pés calçados, ou seja, as botas do Evangelho, não é uma oração de fim de culto. Olha, vamos ficar tudo de pé, eu ponho na minha cabeça, aí você faz esse movimento assim, isso é coisa de Transformers. É aquele desenho que tinha antigamente, o cara fazia assim, vinha as armaduras nele. Não, a armadura do Espírito não é uma oração de fim de culto, é uma vida diante de Deus, é uma vida de justiça, é a mente, que é a mente de Cristo, é andar no caminho de Cristo, é usar corretamente a espada, e é estar com o escudo da fé. O que é o escudo da fé, irmão? Minha esperança e minha confiança em Deus, é isso que me protege, esse escudo da fé. Amém? Dá aquela aguinha para mim, por favor, irmão? Em nome de Jesus. Que são doutrinas de demônios, para mim. Número 1, qualquer ensinamento onde a Bíblia e Jesus não é o centro, doutrina de demônio. Ponto. Entendeu? Qualquer ensinamento onde Jesus e a sua palavra não são o centro absoluto de verdade, inquestionável, é doutrina de demônios.
Por quê? É um ensino que está rolando para tirar a autenticidade, o poder, a veracidade, a autoridade da Bíblia. Irmão, isso é demônio. Tira a Bíblia da nossa vida. O que acontece? Descamba todo mundo, porque a Bíblia justamente que dá padrões e parâmetros absolutos para que a gente viva. Vocês estão entendendo, queridos? Nós não podemos ser sem a palavra de Deus. Por isso digo mais uma vez a toda a igreja, todo domingo 9 horas, está tendo estudo da palavra aqui, imprescindível, para você não ficar tomando borrachada. Que muitos estão sofrendo porque não sabem como agir diante das lutas que tem. Olha, a pessoa brigou comigo, meu Deus, eu não sei, deixa eu ligar para alguém me socorrer, eu não sei lidar mais com coisas simples e triviais, que eu deveria tirar de letra, porque eu tenho comunhão com o Espírito Santo. Todo ensino que é de demônios é um ensino que separa um do outro. São ensinos que dizem que uns irmãos são melhores que outros, diferentes de outros. É um ensino que o fim dele vai causar divisão, ira, inveja, facção, discórdia, porfias. Aquilo que diz que é a obra da carne, lá em Efésios 5, a partir do versículo 16. São ensinos que separam uns dos outros, que geram raiva, que geram competição. Olha, vamos fazer um negócio de equipes aqui na igreja? Não, não vamos fazer nenhuma equipe. Porque esse negócio gera uns espíritos estranhos. Da equipe a equipe B e a equipe C. A equipe Jesus é muito bom, a segunda equipe é Jesus é melhor ainda, e a terceira equipe é Jesus ganhou dos dois primeiros. Aí tem a gincana da igreja, irmão, não podemos viver essas coisas. Por quê? Que traz para nós espíritos, dão base para a operação de espíritos que não são o Espírito Santo, como competitividade, por exemplo. Cristãos reais, verdadeiros, que vivem a vida de Deus, eles não estão numa competição com outros cristãos. A Petra não está competindo com os irmãos da Metodista, da Batista, da Assembleia, não é isso, gente. Amém? Não é nada disso, eles são nossos irmãos. Então qualquer ensino que venha alimentar ego, alimentar orgulho em nossos corações, para tentar fomentar alguma coisa que nós somos melhores ou mais especiais, não é de Deus, é ensino de demônios. E aqui, irmão, a lista é grande. Eu só sei que Paulo diz para Timóteo assim, ó: espíritos enganadores, doutrinas de demônios, são o que estão atacando a igreja de Éfeso e estão fazendo que muitos apostatem, desistam, enfraqueçam da fé que eles um dia tiveram. Você entendeu isso? Quem que estava em ataque aqui? Demônios. O que estava acontecendo aqui? Guerra espiritual. Qual cidade era? A cidade da Diana, a cidade do principadão lá, do diabão, que prendia toda uma cidade, e não somente a cidade, mas como turistas que vinham de todo mundo conhecido, em adoração a alguém que não é Deus. Estão entendendo isso, irmãos? Então a carga espiritual de Éfeso era muito complicada. Você acha que a carga espiritual de Pinda é brincadeira? Vai estudar a história da nossa cidade. Vai ver, irmão, aqui mesmo nesse bairro, os templos dedicados ao diabo que tem nesse bairro aqui, ó, nesse. Não é na cidade, não, aqui, nesse bairro onde nós estamos. Ou você acha que a gente sai abrindo igreja, evangelizando, fazendo café com Deus, Deus vai curando, Deus vai batizando com o Espírito Santo e vai ficar por isso mesmo? Você acha que aquele que se contrapõe à palavra de Deus, ai meu Deus, a Petra abriu, ai deixa eu sumir dessa cidade, vou para Ubatuba, comer camarão, que é coisa do diabo mesmo, e tomar água lá de coco. Ah, eu não vou botar a cara com esses irmãos. Irmão, não se engane. Nós aqui estamos em guerra. Você precisa entender isso. Todo mundo aqui está em guerra. Ah, eu não quero entrar não. Não interessa, já entrou. E não adianta mudar de igreja. A guerra é contra os cristãos. Paulo disse em Tessalonicenses isso, acabei de dizer. Ele se levanta contra tudo que tem o nome de Deus. Tanto faz, irmão, para Satanás, se você está aqui, é um pastor, está orando, jejuando, ou se você está na sua casa dormindo ou jogando videogame até não sei que hora, não interessa, ele vai atrás.
Se ele não pegar você, ele vai atrás dos seus filhos, da sua esposa, da sua história, do seu trabalho. Ai, você está botando medo. Não, não estou botando medo, estou alertando. Um alerta que Jesus fez, que os apóstolos fizeram, que os profetas fizeram, de uma guerra que começou antes de você nascer. Isso é Bíblia. Amém, querido? Você está entendendo? Eu estou lendo Bíblia. E aí talvez você está aqui hoje, cara, eu sou essa pessoa aí. Eu estou aqui hoje, mas minha fé, aquela alegria de servir a Deus, aquela paixão de servir a Deus, aquela vontade de servir a Deus, eu sinto. Nós sentimos, irmãos, quando nós estamos apagando, não é verdade? Eu sinto. Quando eu tenho que dar uma... Porque se eu não der uma pedalada, o bagulho vai pegar. Isso não é coisa de... Irmãos, isso é uma coisa de todos. Você acha que eu também... Já falei várias vezes. Quantas vezes o desânimo bateu na minha porta? A desistência bateu. Quantas vezes? Igual você. O que eu tive que fazer? Ah, deitado eternamente em berço esplêndido. Não, Senhor. Levanta e guerreia. Levanta e anda. Levanta e vai para cima. Porque se você não for para cima, ele vai para cima de você. Querendo você ou não. E olha, irmãos, nós vamos conversar isso mais em outras ministrações. Mas você percebe na carta de Paulo a Efésios, capítulo 5 e 6, que a guerra não é só no mundo espiritual. A guerra agora não é só vir para a igreja no domingo e vamos orar no final do culto para vencer no mundo espiritual. A guerra começa no mundo espiritual, mas ela atravessa para o nosso mundo cotidiano, é o que está escrito lá. Então qual é o objetivo da igreja? Qual é o objetivo desse que Deus está falando nesses dias? Que você receba armas de Deus. Paulo, aos Coríntios, no capítulo 10, a partir do versículo 4, ele diz: as armas do nosso exército não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruição de fortalezas, anulando os sofismas e contra tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. O que você acha que é isso aí? O que se levanta contra o conhecimento de Deus? O que quer te impedir de ser aquilo que Deus planejou para você? Quem que você acha que está por trás disso aí? Aí algumas pessoas falam: eu não entendo, meus parentes não entendem, ninguém entende. 2 Coríntios 4:4. O Deus deste mundo, o diabo, cega o entendimento das pessoas para que elas não compreendam o Evangelho. Está vendo quem que é o seu inimigo? Enquanto você talvez está pensando que o seu inimigo é o irmão da fileira da frente ou do lado, existe um inimigo invisível, está trabalhando, jogando pessoas na sua frente, jogando situações na sua frente. Quando você deveria sacar as armas espirituais, você saca as armas carnais. Aí você dá mais base para ele operar ainda. Aí você dá mais força. É a mesma coisa que tentar desanimar o leão jogando carne para ele. Olha, irmão, você tem que ter carne para jogar, hein? Esse bicho come mais de 100 quilos de carne por dia. Eu sei que tem alguns aqui que pesam mais de 100. Mas não consigo entender que você consiga sobreviver mais um dia com 17 quilos. E todo mordido. O fato, irmãos, que a razão da igreja, o objetivo da igreja, do culto e do ministério, como dizem Efésios 4:11 em diante, Deus deu um para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vista no aperfeiçoamento dos santos para a obra que eles têm que fazer no ministério. Está falando de vocês e de nós. Do porquê, por que ir na igreja? Por quê? Para quê? Que você recebe conhecimento, discernimento, ferramentas e armas espirituais para lutar contra esse bicho que está contra você e eu. E, como eu falei, a guerra começa lá no espiritual, mas ela vai ser travada dentro da sala da sua casa, dentro do seu quintal, dentro do seu trabalho. Porque se você não for até ele, ele vai até você. É a Bíblia. Ele entrou e invadiu as igrejas do Novo Testamento, irmão. Leia a Bíblia para você ver. Só 7 cartas às 7 igrejas, várias igrejas estavam invadidas. Ele fala que no meio da igreja tinha um espírito de Jezabel. Olha só. O que é espírito de Jezabel? Controle maligno e satânico e prostituição. Estava no meio da igreja. Espírito de Balaão, armadilha, engano e infiltração de pecado no meio da igreja, como se fosse verdade. Esse é o espírito de Balaão,
que ensinava Balaque a armar cilada contra o povo de Deus. Vários espíritos entrando. Nicolaítas. Qual que era a doutrina dos nicolaítas? Coisas que ultrapassavam a verdade de Deus. João escreve: eu sei que você está onde está a sinagoga de Satanás. Ele está falando para a igreja. Igrejas invadidas. Há 2000 anos atrás e hoje também. Nós precisamos nos armar, gente. Nós precisamos defender nossas famílias. Você precisa defender os seus filhos, sua esposa, seu casamento. Porque é muito triste. Eu acho que isso é uma bobeira. Eu quero ser bem agudo, eu quero ser bem grave. Talvez ele deixe você passar. Porque alguém pode dizer assim, eu sei. Alguém pode dizer assim, mas pode bater em mim que eu aguento. Acaba na minha cara que eu aguento. Pode dar murro em mim, diabo. Que eu aguento. Derruba, eu caio de novo, levanta. Ele sabe isso. Se você é durão, ele sabe que você é durão. Mas sabe como é que você quebra uma pessoa durona? Pega o filho dele. Ele mói você. Ele faz você chorar e gemer. Ele não põe um dedo em você, mas ele pega os seus filhos. Não brinque, irmão. O apóstolo Paulo disse: nós não subestimamos Satanás e seus ardis, as suas armadilhas. Das razões principais da igreja, como diz em João, 1 de João capítulo 3, 8, diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E nós somos servos de Deus. E o nosso trabalho também é o mesmo, destruir as obras do diabo. Destruir. Igreja, por que você é igreja? Porque eu sou igreja, porque é gostoso pra caramba. Nossa, converti agora. É gostoso. Não. E Jesus disse assim, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A mesma missão que estava sobre Cristo está sobre nós. Ele outorgou isso. E uma das missões de Jesus era o quê? Destruir as obras de Satanás. Por que a igreja está aqui? Para destruir todo engano, ardil de mentira, feitiçaria, pessoas endemoniadas, presas, doentes. Você já viu na Bíblia? Jesus expulsando um demônio de uma filha de Abraão, que há 18 anos andava encurvada. Filha de Abraão, sabe o que significa isso? Jesus não estava expulsando o demônio de um ímpio. A Bíblia diz claramente que ela era uma filha de Abraão. Sabe o que significa isso? Filha da promessa, endemoniada. Eu não acredito que um cristão autêntico fique possesso de espíritos malignos. Mas eu acredito que em toda área que a gente não vigiar e a gente dá brecha, ele pode operar contra a sua vida. Isso eu acredito. Fácil. Eu acredito que ele pode introjetar pensamentos dentro de você. Sofismas, fortalezas, fazendo que você pense em uma coisa como se fosse verdade, mas na verdade é mentira. Não é. E você começa a viver um padrão que não é de Deus, mas na sua cabeça é. A Bíblia está cheia disso. Espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Como? Como que eles fariam? Através da hipocrisia dos que falam mentiras. O que é hipócrita, irmão? Hipócrita é falso. A palavra mais original é mentiroso ou artista. Aquele que diz que é, mas não é. Então, como é que esses demônios estão operando? Como é que ele faz? Agora, como é que ele faz? Ele trabalha através de hipocrisia daqueles que falam mentiras. Falso. Tudo que é falso, irmão. Eu vou dizer uma coisa a você em nome de Jesus. Tudo que é falso em você é base de operação de demônios. Tudo que é falso em você pode ser tocado. Por quê? Porque o dono é outra pessoa. É a mesma coisa, você tem uma bicicleta, deixa na minha casa. A bicicleta é sua. Está na minha casa. Mas é sua. A hora que você bater lá no portão de casa, eu tenho que fazer o quê? Você tem que pegar, a bicicleta é sua. Um exemplo bem tolinho, bem bobinho,
para mostrar o que é legalidade. A gente deixa, a Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. Paulo escreveu isso para quem? Para os ímpios? Não, escreveu para a igreja. Não dê lugar para o diabo. Então ele está falando para cristãos, olha crentes, não dê lugar para Satanás, não dê lugar para o diabo. Significa o que é isso, irmão? Regra de interpretação direta. Se a Bíblia está dizendo não dê lugar para o diabo, é porque é possível que a gente dê lugar. E o contexto daquela palavra era o quê? Ira, raiva. Esse dia eu coloquei para alguns irmãos verem no Facebook uma tradução da Bíblia, a mensagem sobre essa passagem. Eugene Peterson diz assim: todo mundo tem raiva, todo mundo sente raiva uma hora ou outra, mas não deixa isso transformar em vingança dentro do seu coração, não deixa isso continuar aí. Resolve os problemas que você tem e destrói isso da sua vida. Amém? Porque se você não fizer, irmão, vai ser uma porta de entrada para ele atacar várias áreas da sua vida, várias: financeira, espiritual, relacional, congregacional, marital, casamento. E por fim, desestabilizar você totalmente. Que você olhe para o lado e fala: mas o que eu estou fazendo na igreja, cara? Não tem mais nada a ver eu ficar aqui. Você apostatou e está caído. Só que tem uma coisa, irmão. Quando você cai, quando você apostata da fé, quando você enfraquece da fé, você não fica inerte. Você não vai para um depósito de coisas velhas, trancado, cheio de pneu velho, não. Você automaticamente é recrutado por quem? Porque quem te pegou. As pessoas que abandonam a Jesus, abandonam a congregação, abandonam a igreja de Deus, eles não ficam num depósito para ver se um dia eles convertem de novo, não. Eles saem daqui e começam a trabalhar de maneira poderosa, adivinha para quem? Um exemplo, um jovem qualquer, uma moça qualquer. Enquanto ele está aqui, ele ouve a palavra de Deus, ele está sendo confrontado por Deus, ele recebe oração, ele canta louvores, o clima espiritual está em volta dele, Deus está trabalhando, quebrando, ele deixa tudo isso acontecer, ele sai daqui. Você acha que ele vai se transformar num bom samaritano sem igreja? É a primeira coisa que acontece. É aquela palavra, desculpa a expressão, eu vou detonar. Ele começa a prostituir, começa a transar com um monte de menina ou com um monte de rapaz, ele começa a passar os demônios para todo mundo. Paulo diz em 1 Coríntios 7 isso. Aquele que se une a uma prostituta, a um prostituto, é um espírito com ele. Agora, que se une ao Senhor, é um espírito com o Senhor. Nós tratamos muito isso na imersão total. De várias pessoas que tiveram, por exemplo, relacionamentos sexuais com um monte de gente, e está tudo bem. Na hora que a gente vai orar, manifesta um demônio, que entrou através de, você acha o quê? Uma vez num dos casos, vários casos de libertação que nós já passamos, fomos orar por um rapaz ali no bairro do Campos Maia. Escuta aí. Está terrivelmente endemoniado, irmão. Ele tinha quebrado tudo na casa, quebrado tudo mesmo, literalmente. Era um poça de sangue para todo lado, porque cortou tudo a mão, se arrebentou tudo. E nós estávamos orando. E numa hora da libertação, depois conversando com a mãe da pessoa, com ele também, que já estava lúcido, etc e tal, sabe o que ele falou? Sabe o que a mãe falou? Ele não falou em confissão, como assim: olha, pastor, eu quero dizer, na época eu nem sonhava em ser pastor de igreja nenhuma. Assim: olha, eu quero dizer para você, irmão, que eu quero te confessar o que eu estou fazendo. Não, ele foi contando uma história como a gente estivesse conversando, assim, ó, normal. Aí ele falou assim, ó: não, é que... Eu falei: cara, porque os demônios que apareceram apontaram para essa área. Eu falei: cara, você tem namorada? Como é que é a sua vida sexual aí e tal, lá? Aí ele baixou a cabeça e falou assim: olha, eu tive várias namoradas, coisa e tal, coisa de gente normal, coisa de gente normal. Só que
eu também tive um namorado. E esse namorado era filho de santo de um terreiro de macumba ali perto mesmo que tem. Está até hoje lá. Eu tive relação com ele. A hora que ele terminou de falar essa frase, eu tive relação com ele, caiu endemoniado novamente. Aí era o cabeça de chave mesmo. Por quê? Por onde que entrou? Conexão USB, irmão. Pega vírus. Ó. Essa acoplagem aqui, ó, é mais espiritual do que você imagina. Por isso que sexo é uma bênção, é uma delícia e é para ser desfrutado, mas dentro de uma aliança proposta por Deus chamada casamento. Ponto. Na outra linha. Hipocrisia dos que falam mentiras e tem, escuta isso, irmão, cauterizada a sua. O que é cauterização? Cauterização é um processo, não sei explicar muito bem, mas meus irmãos aqui devem saber melhor do que eu. Cauterização é você queimar com fogo uma coisa até torrar, até tostar aquilo ali. Fica esturricado, que a gente chama. Isso é cauterizado. Aí vem falar que a operação do engano, da mentira e de espíritos vem através de pessoas, de veículos que têm a mente cauterizada, a mente queimada. Então ele não consegue raciocinar espiritualmente as coisas de Deus, como Paulo disse, os espirituais discernem tudo. Fala do homem natural e o homem espiritual. O espiritual compreende as coisas de Deus, mas ao homem natural as coisas de Deus parecem loucura. Mentes cauterizadas pela própria consciência, ó. É aquele irmão, eu penso assim e acabou. Não, mas vamos ler uma palavra aí, irmão. Não, mas eu penso assim, acabou. Eu sou assim, acabou. A minha avó me ensinou assim, acabou. Eu aprendi na Ana Maria Braga, assim, acabou. E eu acho que tem que ser assim, acabou. Mas, irmão, a Bíblia diz, não, mas eu acho que tem que ser. Você está cauterizado. E você está sendo um agente de diabo dentro da sua casa, dentro da sua vida. É só bater o prumo, irmão. Você não precisa acreditar em mim, não. Essa é a grande questão. Pega um prumo, leva lá na sua casa e bate o prumo assim, ó. Na sua vida, na vida dos seus filhos, na sua vida. Você vai ver que vai dar parede torta. Sabe por quê? Mente cauterizada. É a mente que não recebe mais nada. É a mente que está impedida de aprender ou reaprender. Ou anular o que aprendeu para aprender o verdadeiro. Estão entendendo, queridos? É uma mente que não quer mais nada, cauterizado, cara, isso aqui mesmo, acabou. Vai tomar borrachada até não aguentar mais. Amém, irmão? Você vai continuar. E se você não apanhar sozinho, você vai fazer outros apanhar. E a quantidade de pecado vai aumentando. Irmão, nós não somos criados para ser comida do diabo, gente. Nós não fomos criados para ser sparring. Sabe o que é sparring? Então, o lutador profissional, ele contrata um outro lutador meia boca para ficar treinando, para ficar batendo nele. Isso é um sparring. Tem gente que quer receber a unção de ser sparring do Mike Tyson. Vai aí, meu irmão. Quer ser sparring do que esse cara lá, do UFC lá, que esse cara. Vai apanhar. Vai sofrer. Porque enquanto nós estamos falando aqui, né, irmãos? Parece que a gente não sofre, né? Quando Satanás entra na nossa casa, faz um rebuliço no meio da nossa família, no nosso trabalho, parece que a gente não sofre. Toca dos nossos filhos, parece que a gente não chora. Quem é mãe sabe e pai sabe o que é. Quem é mãe e pai sabe o que é. Está em casa de noite, não sabe onde os filhos estão, o que eles estão fazendo e com quem eles estão. E você fica ali noites aflito. E muitas mães, muitas vezes vão receber o filho, não tem nem condição mais de conversar com o filho já é um viciado. Ele não está se tornando, já é. Só que você que é a única que não sabia. O pai é o único que não sabia, o bairro inteiro sabia, todo mundo sabia, só você não sabia. Por que a gente não sabia? Porque a gente não sabia mesmo que a gente é bobinho? Não, porque o coração de mãe, coração de pai, ele se fecha
quando ele tem que encarar a verdade que o filho está em perigo, que o filho se tornou um bandido, ou se tornou uma prostituta, ou se tornou algo ruim, o nosso coração de pai se fecha, a gente não quer acreditar. Não é assim, mãe e pai? A gente luta, não é o meu filho, não é ele, não é ela, não é isso. Mas ela já é. E você sente dores. E a sua vida está amarrada, não vai para frente. E a gente apanha, se a gente não estiver apanhando a gente, irmãos estão apanhando. Pessoas da igreja arrebentadas. Famílias com sérios problemas. E talvez nós cantando e pregando e fazendo de conta que não existe nada. Irmãos, nós estamos sob ataque. Esta igreja aqui está sob ataque, nós estamos sendo atacados, irmãos. Abre os olhos e dá uma panorâmica para você ver. Você vai ver pequenos focos de incêndio. Se isso não for apagado, vai queimar a floresta inteira. Vai atingir você e eu. Por isso que nós temos que nos levantar, por isso que Deus tem me movimentado nisso. Nessa série de vários, não sei quantos, nós vamos estar tratando isso, revelando as obras das trevas, para que todo mundo saiba, isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus. E que a gente possa atacar os espíritos que não são de Deus. Que eu não quero ser morada de demônio, eu quero ser templo do Espírito Santo. Eu não quero que nenhum bicho das trevas esteja encarangado nas minhas costas, não quero. Eu não quero ser uma cobainha, eu não quero ser um bonequinho de marionete, que Satanás vem e mexe comigo a hora que ele quer, gruda os meus cabelos, me leva para lá, toda hora eu sou uma pessoa inconstante, eu faço mal, machuco todo mundo. Não, irmãos. Deus fez de mim um guerreiro como a você. Todo mundo aqui foi chamado, irmão, para se levantar em nome de Jesus. Para nós enfrentarmos as guerras dos últimos dias para a glória de Deus, para a glória da igreja de Deus e para a salvação de todo mundo que está na rua aí, ó. Que temos uma cidade inteira sujeita a demônios. Você vai ver a história de Pindamonhangaba. Você entra pela entrada de Pindamonhangaba, cheio de símbolos maçônicos, símbolos espirituais. Você sobe aos pontos mais altos da cidade, você vê lá pontos com rituais, esquina cheia de ritual. Nossa cultura está contaminada, nosso olhar de gênero, ou seja, homem e mulher, está tudo contaminado, é tudo erotizado. Eu não sei quantos viram, irmão. O diabo não tem escrúpulos, o diabo é sujo. Eu não sei quantos viram, eu postei esse dia no Facebook, que ali mexeu comigo. Um monte de desenhos de crianças que estão sendo abusadas sexualmente pelos pais. Pelo pai, é pelo pai. Não é por um estuprador que veio lá da China, não. É o pai. Agora você que é pai e mãe, olha para mim e diga, como que um pai e uma mãe pode violentar sexualmente um filho de meses? Isso não é coisa de ser humano, gente. Isso é obra de demônio. Vamos acordar, pô. Eu sei que tem pais aqui que tem crianças pequenas. Pegue a sua criança no colo e olhe para ela e vê se humanamente você consegue ter desejo sexual por uma criança de 4 meses. Isso não é humano, é maligno, é demoníaco. Eu coloquei lá as fotos, irmãos. É horrível, as crianças escreveram, é horrível, é horrível. Coloquei lá no Facebook para todo mundo ver. Crianças desenhando um hominho, uma mocinha que é ela ou a mãe, e os órgãos genitais para fora, e sentando, tendo que sentar no colo do pai. É horrível, é demoníaco, é Satanás, querido. É o seu inimigo e o meu inimigo. Agora, quero fazer uma pergunta a você. Você sai daqui da igreja, está andando para sua casa, ali na esquina, você vê uma criança de 5 anos, e um homem com o pênis para fora abusando das crianças, você está passando perto, o que você faz? Alguém pode me responder? Cara, eu não sei você, se eu tiver de moto, eu vou com a moto na cabeça do cara. E depois acelera, para triturar ele. Aí, pastor, você não pode fazer isso. Ah, você não faz não, só se você for. Cara, não dá, tem coisas que passam da nossa força humana, é muito forte, cara, você vê um negócio desse, mano. Estão entendendo, irmãos? Aí você fala, né? Eu também faria. Eu chegava lá, batia nele, eu faria alguma coisa. Eu iria reagir. Então eu quero te dizer, irmão, que talvez agora, na hora desse culto, tem alguém sendo abusado nessa cidade. Você vai fazer alguma coisa?
Ou não? Um grande amigo seu, um amigo verdadeiro, uma pessoa que você ama. Pensa em alguém que você ama. Você vira a esquina, ele está ali enrolando um papelote de maconha ou pondo uma pedra de crack. Você passa do lado. O que é que você faz? Ou você, é uma pessoa que você ama. Ou você para, ei, cara, faz isso não, cara, que isso? Confronta. Agora, nesse momento, tem pessoas fazendo isso. Tem pessoas agora morrendo, tem pessoas agora chorando. Tem mães agora chorando, tem gente agora chorando, tem gente agora sofrendo na mão de Satanás. Porque a igreja está engessada, ela não quer trabalhar, ela não quer agir, e ela não quer se preparar, ela não quer amadurecer, ela não quer vestir armadura para lutar. Então, enquanto muitos engraçadinhos aí ficavam fazendo piadinhas sem graças, a respeito da nossa participação no carnaval desse ano, aviso, ano que vem eu vou de novo. Porque se o meu nome tem que ser envergonhado na cidade, azar. Mas se uma alma só se converter no carnaval, uma alma vale mais que o mundo inteiro. E nesse carnaval passado aconteceu muito mais do que isso. Então nós vamos de novo. Ai, vocês são do demônio. Tá bom. Toma chupeta aqui, brinca ali, dá uma bolinha para ir brincar e vamos pro pau. Porque eu não consigo, irmão. Eu não consigo, diante de Deus, eu não consigo estar na liderança espiritual de uma igreja, de eu ver tanta gente daqui, e não trabalhar para movimentar todos os soldados que eu puder daqui de dentro. Para que nós possamos salvar alguém da eternidade sem Jesus. A gente parece que não liga para o inferno, eu já estou salvo mesmo, se lasque pinda inteira. Ah não, cara, não pode. Como que você, irmão, você é assim, você está saindo daqui, você sai ali, tem 6 crianças amarradas com corda, deitado no meio da pista aqui, ó, a pista que foi duplicada, está ali, 6 crianças, amarradas com cordas, você está vindo o carro chegando, elas vão morrer todas, elas vão ser cortadas pelo meio, você está na frente, o que você sente, vendo o carro se aproximando? Ou melhor, o que você sentiria vendo o carro passando por cima deles, e decepando o corpo deles no meio, e matando todos eles? Isso incomoda você? Irmão, a pergunta, a morte de um ser humano incomoda você? Ou se tornou tão comum assistir o da Atena, que todo dia tem morte mesmo, você não sente mais nada. Ah, estupraram 20 crianças, o mundo é assim mesmo. Isso é apostasia. Porque um cristão que não sente nada com a morte e destruição de outro ser humano, você está com um problema. Você precisa rever seus conceitos com Deus. Sério mesmo. E não é muitas e muitas e muitas vezes pior o destino eterno de uma pessoa longe de Deus, o inferno? E nós não estamos olhando para a nossa cidade de praticamente 160, 170 mil pessoas que não adoram, não servem, não seguem Jesus. Lê a sua Bíblia. O que acontece? Sua mãe, minha mãe, seu pai, meu pai, nossos amigos mais queridos, sem Jesus, de costas para a glória e para a graça de Deus. Enquanto isso, Satanás trabalhando. E olha, irmão, o diabo é um maldito que não presta. Mas vagabundo ele não é. O diabo é um cara trabalhador. E muito trabalhador. E ele trabalha, e tem trabalhado em famílias, tem trabalhado em vidas, tem trabalhado no reino do Espírito, movimentado pessoas. Você viu que aquilo que diz em Lucas, os servos das trevas são mais prudentes que os da luz? Você viu quando um cara é de uma seita X, uma seita Y, que serve ao diabo, que adora ao diabo, consciente ou não, não importa. Porque veneno é veneno, quer você saiba ou não, certo? Se tiver um copo de veneno, eu não sei o que é, você tomar, você vai morrer. Eu não sabia que era veneno, mas era, tomou, dançou. Se as pessoas sabem ou não que estão servindo a Satanás, isso não interessa, estão.
e vão morrer na sua ignorância, ser condenados, apartados da graça eterna de Deus. Irmão, isso é muito sério, muito mais sério que atropelamento das crianças. E nós assistindo, eu creio que um cristão não transformado e não afetado pelas verdades da Bíblia, ele se torna um cristão cruel. O que é um cristão cheio de crueldade? Eu assisto diariamente a morte, a destruição de pessoas e eu não me movimento para nada. Isso é crueldade, cara. Você vê as pessoas sofrendo, você vê o diabo batendo, você vê o diabo passando em cima deles, destruindo família, destruindo pessoas, destruindo vidas, matando e jogando no inferno, e você não sente nada. Isso é cruel demais. Você se torna uma pessoa cruel, porque você assiste a morte e não faz nada. Mas você poderia fazer, estendendo um braço de misericórdia, ou estendendo a palavra de Deus. Isso se chama evangelismo, discipulado. Ah, mas é difícil, irmão, nós estamos aqui para morrer mesmo, estamos aqui para pagar preço, fazer o que ninguém mais quer, para a glória de Deus. Que nós estejamos atentos, irmão. Sabe que guerra espiritual, batalha, quando você está na guerra, quando você está envolvido de inimigos, os seus ouvidos ficam apurados, a sua visão fica apurada. Você está no meio da selva, eu me lembro muito bem nos treinamentos que fazíamos na época. Você está no meio do mato, alguém pisa numa folha, você faz assim, ó, alguém está chegando aqui. Os seus instintos, eles são potencializados, você fica arisco, você fica atento. Isso é vigiar. Vigiar não é fazer assim, ó, vigiar e orar, que Jesus fala, é ficar assim, ó, estou vigiando, hein? Estou vigiando a vida. Não é isso não, irmão. Vigiar é estar atento. Você está tão atento, você tem tanta adrenalina espiritual dentro de você, que se uma pessoa está do seu lado, ele faz um movimento, você olha para ele. Você está atento. Qualquer movimento que alguém faz, você, opa. Você nota o que ninguém nota, você ouve o que ninguém ouve. Você está no meio de uma guerra. Você sabe que você pode morrer a qualquer momento, alguém pode atirar em você. Então os seus instintos, cara, eles dobram, triplicam, você fica sensível ao ambiente. Sabe como é que a Bíblia chama isso? Discernimento de espíritos. Você está tão sensível ao meio, que qualquer barulho no espírito ou qualquer movimento no reino do espírito ou no reino físico, você percebe. Isso é discernimento. Você olha, opa, tem alguma coisa aqui, tem algum inimigo ali, tem alguém operando aqui. Que você está atento. Você é um soldado, você é um guerreiro, você está esperto. O diabo não consegue chegar, os inimigos não conseguem chegar onde você está. E você protege a você, não somente a você, mas como a outras pessoas. Então nesses dias de guerra, irmão, as nossas armas são oração e dependência de Deus. Ore. Diga a pessoa que está do seu lado, fala, irmão, ore. Ore. Porque a oração é a arma poderosa. Oração é interferir no reino que você não vê. E não é lá mesmo que está acontecendo isso, então ore, 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 ore. Ah, você ora em línguas, eu oro em línguas então. Jejue. Jejum não muda Deus, muda você. Ele dá uma sensibilidade para você, ele não dá sensibilidade para Deus. Deus não precisa de sensibilidade, ele sabe tudo, vê tudo, controla tudo. Quem precisa de sensibilidade? Para que serve o jejum, queridos? Para mortificar a nossa carne. Para que o nosso espírito possa ouvir o que ninguém ouve. O seu sentido espiritual está apurado. Através do jejum que você consegue isso. Jejum, oração, arrependimento. O arrependimento quebra as bases de legalidade de Satanás na sua vida. O se consertar, se arrepender uns com isso, acaba com o Satanás, porque ele olha e não pode botar a mão em você mais. Porque você está perdoado, você pediu perdão, você consertou com o irmão. Então ele olha, mas vou botar a mão como? Não tem jeito. Você está coberto, você está protegido. Deus é um escudo sobre você. Aí a armadura de Deus entra. E você está totalmente armado contra as astutas ciladas de Satanás.
contra essa guerra invisível que quer queira ou quer não, todos nós participamos. Nós vamos deixar em nome de Jesus de ser cruéis e indiferentes. Você não será, em nome de Jesus, irmão, atacado por espíritos enganadores, doutrinas de demônios que estão causando apostasia, enfraquecimento da fé de muitos cristãos. Muitos! Que Paulo diz para Timóteo: você está numa cidade complicada, como nós estamos. Pindamonhangaba, estude a história de Pinda, irmão. É feitiçaria de cabo a cabo. Pinda é uma das maiores, uma das cidades brasileiras de maior concentração de seitas e heresias do Brasil. Veja o tamanho do espiritismo aqui. Veja o tamanho do Hare Krishna. Veja o tamanho dessas coisas que são aqui. Veja como eles têm influência aqui na nossa cidade. Veja como eles estão trabalhando na política, no ensino, como tudo está comprometido. Você é um cristão, você está aqui, você entra na faculdade, você pega o primeiro professor de filosofia, ele dobra você. Aí você chega no próximo culto: pô, pastor, precisando conversar. O que aconteceu, irmão? Ah, o professor de filosofia falou que eu vim do macaco prego. Entrou uma confusão na minha cabeça. Como que entrou? Se põe de pé. Você pode se colocar de pé em Deus. Se coloque de pé. Quem Deus chamou você para ser? Feche seus olhos, querido. Feche. Quem Deus chamou você para ser? Quem Deus fala que você é a luz do mundo, cara. Deus fala que você é o sal da terra, irmão. Eu nasci, como dizia Josué Irion, eu nasci para fazer a diferença. Se as pessoas acham que eu sou arrogante, bobo, eu não interesso para elas. Eu nasci para fazer a diferença. Você também. Deus deu dons a você. Deus deu poder a você, inteligência. Deus está ministrando a igreja aqui, a congregação nossa perto. Sabe o que Deus está falando, irmão? Uma série de mensagens sobre batalha espiritual. Não é porque eu não tenho o que dizer, estou inventando pregação, não. Deus está querendo dar armas à igreja. Deus está querendo dar poderes à igreja. Precisa sair dessa fossa espiritual que talvez você está. Para você, quando você tiver aquele feeling, aquele sentido espiritual apurado, você percebe: epa, estou sendo atacado. Epa, isso aqui não é de Deus, não é normal. Você se levanta. Você tem armas, você tem autoridade para fazer. Mães receberão autoridade para orar pelos seus filhos com poder. Pais receberão autoridade para orar pelos seus filhos com poder. Maridos mudarão os destinos proféticos e espirituais das suas esposas com palavras renovadas de bênção. Você vai levantando escudos na sua casa. Você vai quebrando paradigmas de anos que você tem vivido através da autoridade do nome de Jesus. Vencendo Satanás, lançando fora os pecados e as iniquidades dos nossos corações, nos transformando naquilo que Deus quer que nós sejamos, não naquilo que nós temos sido. Levanta sua mão, querido. Você que é essa pessoa, todos nós, vamos levantar todos. Quero conclamar a toda a igreja agora a levantar armas espirituais, a se levantar em oração, para interferir na sua própria mente. Talvez sua mente está cauterizada. Quebra isso em nome de Jesus. Talvez seu coração está duro. A palavra de Deus diz: eu tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne. E eu colocarei uma impressão no coração de vocês, para que vocês me obedeçam e andem nos meus estatutos, diz o Senhor. Oh Senhor, nuvem de glória, Senhor, nuvem de guerra espiritual. Envia anjos, ó Deus, ao nosso favor. Envia anjos dentro dessa igreja, Senhor. Oh Deus, doente seja curado, viciado seja liberto. Oh debaixo da candarabara sobreviria meninorabarabara. Chicandarabacira maravilhosa. Levante a sua mão e ora.
põe a mão na sua cabeça, fala: Deus, a minha mente não é cauterizada. Eu vou receber a palavra. Eu vou receber a palavra. A palavra, a palavra. Oh Deus, envia anjos de guerra, Senhor. Arcanjos. Quebra, oh Deus, toda a corrente, todo principado, potestade. A igreja do Senhor. Quebra a iniquidade em nosso coração, Senhor. Quebra toda a estrutura de Satanás, base de operação. Eu não serei comida de demônios. Deus, me levanta para guerrear. Levante a sua voz, irmão. Levante a sua voz. Deus, Deus, Deus meu, Deus meu. Oh, aleluia, Senhor. Senhor, levante-se sobre o arraial do teu povo. Nós lutamos contra o espírito de apostasia. Levante as suas mãos. Levante a sua mão e diga: Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu me levanto agora contra todo espírito enganador, contra toda doutrina de demônios, Senhor, contra todo espírito de apostasia, de enfraquecimento. Ó Deus, eu espero em Ti. Eu estou ligado na videira verdadeira. Eu sou de Deus, filho de Deus, chamado de Deus, preparado por Deus para toda boa obra, para toda boa obra do Senhor. Senhor Jesus, seja quebrado agora toda legalidade na minha mente, no meu coração, na minha vida. Eu sou templo do Espírito, não sou morada de iniquidade, não sou morada de demônios, sou templo de Deus. Senhor, eu me arrependo, Jesus, da minha indiferença, da apostasia, do enfraquecimento. Eu ponho os meus olhos em Ti, Jesus. Irmão, olha para Jesus agora, olha. Olha para Ele, recebe força, recebe glória, poder. Seja quebrado todo o poder, em nome de Jesus. Diga: Senhor Jesus, Senhor da igreja, nós não aceitamos, não permitimos, expulsamos do nosso meio todo espírito enganador, divisor, enfraquecedor, prostituidor. Nós somos inteiramente sacerdócio real, nação santa, somos povo de Deus, e a sua igreja, em nome de Jesus, nós expulsamos agora todos os espíritos invasores, expulsamos da igreja, das nossas casas, dos nossos relacionamentos, da nossa vida, para receber agora, Senhor. Levante a sua mão. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Senhor Jesus, limpa a igreja com Teu sangue, Senhor. Limpa a igreja, descauteriza a mente, descauteriza o coração. Seja curado agora em nome de Jesus. Você está doente, seja curado agora em nome de Jesus. Seja sarado, seja livre,
Levanta a sua mão e fala: Jesus, Espírito Santo, vem agora. Levanta a sua mão. Fala: Espírito Santo, vem sobre mim. Vem sobre mim. Vem sobre mim, Espírito Santo. Eu estou pronto. Com teu manto, reina em mim, com tua glória, Ô irmão, seja cheio, cheio de Deus, cheio de Deus, cheio de Deus. Orerê, xarabaçou, cheio, vasos cheios de Deus.